Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos discutir o seguinte objetivo de aprendizagem: definir uma função polinomial do primeiro grau e esboçar gráficos. Vamos embora. A definição é o seguinte, turma: toda função do tipo ax mais b, com a e b números reais, porém a diferente de zero, é denominado função afim, onde a é o coeficiente angular, que vai nos dar a declividade da reta, e b é o coeficiente linear, que vai nos indicar o ponto em que a reta intercepta o eixo y. O gráfico da função afim é sempre uma reta. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, turma: toda função polinomial do primeiro grau, ela pode ser expressa a partir da seguinte expressão: ax mais b, onde vale ressaltar que esse coeficiente a ele vai ter um significado graficamente falando. Então, esse coeficiente a ele vai nos dar a declividade da reta. E o que é isso, professor? Ele vai indicar se a reta ela vai ser inclinada para a direita ou para a esquerda. Então, veja só, esse a ele é chamado de coeficiente angular e ele nos dá a declividade da reta. Isso significa dizer que quando o coeficiente a ele é positivo, isso implica dizer que a nossa reta ela vai estar inclinada para a direita. Já se o coeficiente a ele for negativo, isso significa dizer que a reta vai ter uma inclinação para a esquerda. É por isso que ele está nos dizendo aqui, que para uma função polinomial do primeiro grau, o a ele representa o coeficiente angular e vai nos dar a declividade da reta. Já em relação ao coeficiente b, esse coeficiente b ele recebe o nome de coeficiente linear. Então veja só, ele tem também uma interpretação extremamente importante na hora de expressarmos, esboçarmos o gráfico da função. Então b representa o coeficiente linear e ele vai dizer o seguinte, turma: o coeficiente b ele vai me dizer em que ponto exato a reta vai interceptar, vai cortar, vai cruzar o eixo y. É essa a ideia do coeficiente linear. Atenção, lembrem-se que para a função polinomial do primeiro grau, o gráfico sempre vai ser uma reta. Outra coisa importante, para que nós tenhamos uma função polinomial do primeiro grau, esse coeficiente a ele necessita, como ele diz aqui, os coeficientes a e b são números reais. Porém, o coeficiente a ele tem que ser diferente de zero. Por que isso, professor? Porque se ele for igual a zero, ele vai matar essa variável x. E aí nós vamos ficar com y igual a b, que nada mais é que uma função constante. Como nosso objetivo é trabalhar uma função polinomial do primeiro grau, ou uma função afim, então necessariamente o coeficiente angular precisa ser um número diferente de zero. Tudo bem, turma? Então, deixa eu só colocar o R aqui, coeficiente angular. Muito bem, então vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui esse primeiro exemplo, a nossa função f de x, que a gente pode chamar simplesmente de y, é igual a 5x menos 3. A pergunta que eu quero que vocês respondam é a seguinte: para essa primeira função, quanto vale o coeficiente angular e quanto vale o coeficiente linear? Então, basta você fazer uma breve comparação, termo a termo, com a expressão que define uma função polinomial do primeiro grau. Se você observar atentamente, o coeficiente angular é sempre aquele número que está multiplicando a variável x, enquanto que o coeficiente linear é sempre aquele termo independente, que não multiplica ninguém. Então, resolvendo aqui, para esse primeiro exemplo, y igual a 5x menos 3, o coeficiente angular ele vale 5, porque é o número que está multiplicando a variável x, enquanto que o coeficiente linear ele vale menos 3. Graficamente falando, você já sabe que pelo fato do coeficiente angular ele ser positivo, isso implica que a nossa reta ela vai ter uma inclinação para a direita. Já pelo fato do coeficiente linear ser igual a menos 3, isso significa que a nossa reta vai interceptar o eixo y
em y igual a menos 3, tá certo? No ponto 0 e menos 3. Essa é a ideia. Vamos agora para esse segundo exemplo. Quem será, neste segundo exemplo, o coeficiente angular e o coeficiente linear? Então, veja só, o segundo exemplo é f de x, que também nós podemos chamar simplesmente de y. Então, y é igual a menos 2x menos 7. Então, o coeficiente angular, fazendo a comparação aqui com a expressão que define uma função polinomial do primeiro grau, coeficiente angular é aquele cara que está multiplicando a variável x. E quem está multiplicando a variável x aqui, ó, é o menos 2. Portanto, o coeficiente angular vale menos 2. Como ele é negativo, nós já sabemos que o gráfico desta função vai ser uma reta inclinada para a esquerda. Já o coeficiente linear é o termo independente. Nesse caso aqui, o termo independente é o menos 7. Consequentemente, b igual a menos 7 significa que a nossa reta vai interceptar o eixo y exatamente nesse ponto, 0 e menos 7. Tudo bem, turma? Então vamos lá. Dando continuidade, vamos agora para esse terceiro exemplo. É extremamente importante que você consiga identificar sempre o termo A e o termo B. Essas coisas serão extremamente importantes para nós esboçarmos o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Então, o terceiro exemplo. A função é y igual a x sobre 3 mais 2 quintos. A pergunta é quanto vale o coeficiente angular e quanto vale o coeficiente linear. Então, veja, mais uma vez, o coeficiente angular é aquele cara que está multiplicando a variável x. E aqui nós temos x sobre 3. Atenção, turma. X sobre 3 é a mesma coisa que 1/3 multiplicado por x. Porque se você abrir aqui, ó, 1/3 multiplicado por x, ó, a mesma coisa que 1 vezes x é x. E aqui você vai repetir o denominador, porque na verdade você está multiplicando 3 vezes o denominador do x, que quando não aparece é porque é 1. Então, ó, 1/3 vezes x é a mesma coisa que 1/3 vezes x sobre 1, que a gente pode escrever simplesmente como x sobre 3. Então, quando eu pergunto quanto vale o coeficiente angular para esta função aqui, x sobre 3 mais 2 quintos, percebam que quem está multiplicando a variável x é justamente 1/3. Portanto, o coeficiente angular ele é igual a 1/3. Professor, e o coeficiente angular ele pode ser fração? Olha só na nossa definição que ele diz. Ele diz que o termo A e o termo B representam números reais. A única observação que ele faz é que o termo A precisa ser diferente de 0. Mas aí o termo A ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fracionário, sem problema nenhum. Tá ok, turma? Então, neste exemplo, o termo A, que representa o coeficiente angular, é igual a 1/3. Beleza. Lembre-se que, pelo fato de A ser positivo, a nossa reta vai ter uma inclinação para a direita. Já o coeficiente linear é igual a 2 quintos, que é o termo independente. Beleza? Vamos embora para mais um exemplo. Vamos agora para esse quarto exemplo aqui, ó. f de x, que é o nosso y, é igual a 11x. Vamos agora, a pergunta que eu faço é, quanto vale o coeficiente angular? Lembre-se, o coeficiente angular é aquele número que multiplica a variável x. E o linear é o termo independente. Quando o termo independente não aparecer, você diz que é 0. Tudo bem, turma? Então vamos embora. Quarto exemplo, f de x igual a 11x. Coeficiente angular é o número que está multiplicando a variável x. Nesse caso, o coeficiente angular é igual a 11. E o coeficiente linear? Ora, não está aparecendo um coeficiente linear. Portanto, coeficiente linear é igual a 0. Tudo bem? Beleza, vamos embora. Vamos continuar aqui com algumas outras observações que serão extremamente importantes na hora de nós esboçarmos o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Vamos falar agora sobre o zero da função. Professor, o que é o zero da função? Em outras palavras, calcular o zero da função é encontrar as raízes. Graficamente falando, isso é importante por quê? Porque encontrar a raiz é encontrar o ponto exato em que o gráfico vai interceptar o eixo x. Então veja só,
Se você tem a sua função polinomial do primeiro grau, y igual a x mais b, e aí você deseja encontrar o zero dessa função, o que é que você faz para encontrar o zero da função? Você vai pegar o y, que é a sua imagem, e vai fazer ele igual a zero. Então pega y, faz ele igual a zero. Se você faz o y igual a zero, consequentemente você vai obter ax mais b igual a zero. Então perceba que calcular o zero da função, em outras palavras, é resolver uma equação, que nesse caso aqui, como nós estamos trabalhando com a função afim, é resolver uma equação do primeiro grau. Porque quando você faz o y igual a zero, você vai obter uma equação do primeiro grau, beleza? E aí como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Simples. Isola o x e expressa em termos das quantidades a e b, tá ok? Então, para nós isolarmos o x, primeiro nós temos que passar esse mais b para o outro lado da igualdade. Lembrem-se que quando a gente está resolvendo uma equação, sempre que eu passo um termo de um lado da igualdade para o outro, esse termo ele vai com operação inversa. Então, se ele estiver somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Se ele estiver multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Guarda bem essa ideia que será extremamente importante. Isolando ax, posso escrever que ax é igual. Esse b que é positivo, que está somando, passa para o outro lado com operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. Beleza. E agora, professor, agora nós vamos isolar a variável x. Isolando a variável x, repete o que já está do outro lado, que é o menos b. E esse a, ele está juntinho da variável x. Então, ele estava multiplicando. Como nós queremos isolar x, nós devemos passar o a para o outro lado. Se o a está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, você passa um tracinho aqui, que representa a sua divisão, e o a ele passa para o outro lado como denominador. Ele passa dividindo. Então, nós acabamos de determinar o zero da nossa função. Então, trabalhando de forma genérica aqui, o zero da função é menos b sobre a. Beleza? Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouquinho com números. Podem ficar tranquilos. Graficamente falando, como é que nós podemos interpretar o zero de uma função? O zero da função é a minha raiz. Consequentemente, é o ponto em que o gráfico vai interceptar o eixo x. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Daqui a pouquinho a gente vai resolver exemplos com números, então vai ficar tudo mais simples. Dando continuidade, lembrem-se que nós já falamos anteriormente que, olhando para a sua função polinomial do primeiro grau, você consegue identificar o ponto em que o gráfico vai interceptar o eixo y. E onde é que vai ser esse ponto, professor? Vai ser exatamente no valor do coeficiente linear. O coeficiente linear, ele me diz o ponto exato em que o gráfico intercepta o eixo y. É por isso que nesses dois exemplos, aqui nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo da esquerda, você tem uma função polinomial cujo coeficiente angular ele é positivo. Consequentemente, a sua reta ela é inclinada para a direita. E aqui ele está dizendo que a reta vai interceptar o eixo y exatamente nesse ponto. E esse ponto é justamente o meu coeficiente linear. Nesse outro exemplo, o exemplo da direita, tá certo? Aqui foi o da esquerda, agora vamos para o exemplo da direita. Neste exemplo da direita, nós temos uma função polinomial do primeiro grau, cujo coeficiente angular ele é negativo. Consequentemente, o gráfico vai ser inclinado para a esquerda. Muito bem. E aí nós temos aqui ó, o gráfico em vermelho inclinado para a esquerda, já que o coeficiente angular é negativo. E neste caso aqui, nós percebemos que este gráfico está interceptando o eixo y nesse ponto. E quem é esse ponto, professor? Esse ponto é justamente o coeficiente linear. E a pergunta que você pode fazer é o seguinte, professor, tem como eu descobrir o ponto exato em que o gráfico vai interceptar o eixo x? Com certeza, foi o que nós acabamos de fazer anteriormente. Nós vimos que calcular o zero da função é descobrir o valor de x que representa exatamente o ponto exato em que a reta vai interceptar o eixo x. E nós vimos que a reta interceptará o eixo x neste ponto aqui, ó, menos b sobre a. É por isso que ele está representado aqui. Ó. Ela está interceptando
tanto no exemplo da esquerda quanto no exemplo da direita, o gráfico intercepta o eixo x no ponto menos b sobre a. Beleza? Então é basicamente isso que ele está discutindo neste exemplo. Então veja só, resumindo, se você olha para a sua função polinomial do primeiro grau, apenas olhando para ela, já tem como identificar o ponto exato em que a reta vai interceptar o eixo y. E ao calcular o zero da função, você consegue identificar o ponto exato em que a reta vai interceptar o eixo x. Com essas duas informações, você consegue esboçar tranquilamente o gráfico da sua função, que é o que nós vamos fazer no exercício daqui a pouquinho. Antes disso, vamos falar aqui sobre algumas definições de funções, tá ok? Vamos começar falando sobre a função linear. Professor, o que é uma função linear? Pessoal, uma função linear é o seguinte: suponha que você tem a sua função polinomial do primeiro grau, suponha que você tem a sua função afim, que é do tipo ax mais b, e aí se por acaso o seu b ele for igual a zero, se b for igual a zero, e aqui nós estamos considerando que a é diferente de zero. Então, ao considerarmos a diferente de zero e b igual a zero, nós vamos ter o que nós chamamos de função linear. Então, basicamente, o que é uma função linear? É uma função polinomial do primeiro grau em que o coeficiente linear necessariamente é igual a zero. Tá ok? Toda função linear ela vai ter a seguinte forma. Vai ser um y igual a ax. Essa é a forma geral, matematicamente falando, de uma função linear. Claro, a função linear ela só tem coeficiente angular. Ela não tem coeficiente linear. Consequentemente, se você for esboçar o gráfico de uma função linear, isso quer dizer o quê? Se o b é zero, isso quer dizer que a reta vai interceptar o eixo y exatamente em y igual a zero. Consequentemente, toda função linear, o gráfico vai passar pela origem. É essa a ideia. Então, se você olhar esse primeiro exemplo, esse exemplo aqui da esquerda, nós temos uma função do tipo y igual a ax, em que o coeficiente angular ele é positivo. Consequentemente, a sua reta está inclinada para a direita. Como o b é igual a zero, consequentemente, essa reta ela vai interceptar o eixo y exatamente em y igual a zero. Então, nós temos uma reta inclinada para a direita, passando pela origem. Nesse outro exemplo, esse exemplo aqui da direita, nós temos o seguinte: nós temos uma função linear do tipo ax. Nesse caso, nós temos o coeficiente angular menor que zero. Ou seja, a reta vai ser inclinada para a esquerda. Veja que, por tratar-se de uma função linear, o b vale zero. Se o b vale zero, você já sabe que a sua reta ela deve passar na origem. O gráfico é simples, vai ser uma reta inclinada para a esquerda, passando pela origem. Aqui nós temos exemplos de funções lineares. Então perceba que, nesse primeiro exemplo, o a ele é igual a 1/2 e o b é igual a zero. Nesse segundo exemplo, o a é igual a 2 e o b é igual a zero. E no terceiro exemplo, o a é igual a -3 e o b é igual a zero. Temos 3 exemplos de funções lineares. Então a ideia é simples. Para que seja uma função linear, o coeficiente linear, que é o b, ele deve ser igual a zero. Beleza? Vamos dar continuidade. Sim, e graficamente, para a função linear, a reta sempre passa pela origem. Beleza? Muito bem. Continuando, uma outra definição é a da função identidade. E o que é a função identidade, professor? Suponha que eu tenho a seguinte situação. Vou pegar aqui o caso geral de uma função afim, y igual a x mais b. E para que nós tenhamos uma função identidade, o que é necessário, professor? É necessário que o coeficiente linear ele seja zero e que o coeficiente angular necessariamente seja igual a 1. Quando isso acontece, a igual a 1 e b igual a zero, você chama a sua função de função identidade. É essa a ideia. Então nós podemos dizer o seguinte, que uma função identidade é uma função
linear cujo coeficiente angular é igual a 1. Lembre-se, toda função identidade ela é linear, mas nem toda função linear ela é identidade. Para que seja identidade, o coeficiente angular tem que ser igual a 1. E aí, consequentemente, qual vai ser a sua expressão matemática que define uma função identidade? Simples. A função identidade ela é definida da seguinte maneira. O b é 0, o a vale 1, então vai ficar y igual a 1x, que a gente pode escrever simplesmente como y igual a x. Então essa é a expressão que vai definir a sua função identidade. Graficamente falando, professor, como é que vai ficar o gráfico dessa função identidade? Simples. Veja só. Se o b é igual a 0, isso quer dizer que a reta vai passar pela origem. E aí você percebe que na função identidade, o a é igual a 1. E é positivo. Isso quer dizer que a sua reta ela precisa estar inclinada para a direita. E nós temos o gráfico. Ó. O gráfico da função identidade é uma reta inclinada para a direita, já que o coeficiente angular vale 1, e 1 é positivo. E essa reta ela passa pela origem, já que o coeficiente linear é 0. Tá ok? Então, esse é o exemplo de um gráfico de uma função identidade. E por que a gente chama de função identidade, professor? Porque para qualquer valor que você pegar de x, por exemplo, x igual a 1, você vai ter o mesmo valor de y. Y também é igual a 1. Se você pegar um valor de x igual a 3, você vai ter o mesmo valor de y. Y também é igual a 3. Se você pegar, por exemplo, x igual a menos 4, você vai ter o mesmo valor de y. Y também é igual a menos 4. A ideia da função identidade é isso. Para qualquer valor de x que você tome, você encontra o mesmo valor de y, beleza? Perceba que o gráfico da função identidade, ele vai passar aqui, ó, no primeiro quadrante, que é esse daqui, então no plano cartesiano, esse é o primeiro quadrante, esse daqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e, por fim, nós temos o quarto quadrante. A função identidade é uma reta que vai passar no primeiro quadrante, passando pela origem, e no terceiro quadrante, tá ok? Outra coisa, essa reta ela é bissetriz, tanto do primeiro quadrante quanto do terceiro quadrante. E o que significa isso, professor? Reta é bissetriz. Significa que ela vai dividir esses quadrantes em ângulos iguais. Esse ângulozinho aqui é a mesma inclinação, é o mesmo ângulo que esse de cima. Esse ângulo aqui de baixo é o mesmo ângulo que esse aqui de cima, tá ok? A ideia é essa, beleza? Então, basicamente isso é o que representa uma função identidade. Resumindo, função identidade é uma função linear onde o coeficiente angular necessariamente é igual a 1. Quando eu falo função linear, você já pode concluir direto que o b é 0. E para ser identidade, o b tem que ser 0 e o a tem que ser 1. Beleza? Graficamente, não tem o que fazer. Basta você representar uma reta passando pela origem e pegando o primeiro e o terceiro quadrante. E essa reta ela tem que cortar o primeiro quadrante e o terceiro quadrante em pedaços iguais. Tá ok? É essa a ideia da função identidade. Por fim, nós podemos ter também um outro tipo de função chamado de função constante. Professor, e o que é a função constante? Veja só, suponha que você tem uma função polinomial do primeiro grau, do tipo ax mais b, e agora o que é que nós vamos considerar aqui? Para que a função ela seja considerada uma função constante, o coeficiente angular ele deve ser igual a 0. Consequentemente, você vai ter apenas o coeficiente linear. Tá ok? Então, vamos considerar aqui o b diferente de 0. Então, para que a função seja constante, a tem que ser 0 e o b tem que ser diferente de 0. Dessa forma, nós temos o que nós chamamos de função constante. Toda função constante, o a é 0 e o b é diferente de 0. Nós podemos expressar matematicamente que uma função constante é uma função desse tipo, y igual a b. Isso daqui é uma função constante. Exemplo, professor. Exemplo, se você tem f de x igual a 4, isso é uma função constante, onde o b é igual a 4. Como não existe o termo a, então você diz que ele é igual a 0.
Nesse segundo exemplo, nós temos f de x igual a menos 3. Então, nesse caso, o b é igual a menos 3. E o terceiro exemplo, f de x igual ao meio. Consequentemente, o b é igual ao meio, que é o termo independente. Nesses três exemplos, nós não temos o coeficiente angular. Quando nós não temos o coeficiente angular, turma, isso é extremamente importante. Olha só, a ideia é o seguinte. Nós vimos que o A ele me dá a declividade da reta. Quando o A é positivo, isso implica dizer que a reta é inclinada para a direita. Quando A é negativo, isso implica dizer que a reta é inclinada para a esquerda. Professor, e quando A é igual a zero, que é a situação em que nós temos uma função constante? Ora, quando A é igual a zero, isso significa dizer que a sua reta ela não vai estar nem inclinada para a direita, muito menos inclinada para a esquerda. Ela vai estar sem inclinação nenhuma. Ela não tem declividade, tá certo? Então, na verdade, A igual a zero significa uma reta na horizontal, tá certo? Ela nem está inclinada para a direita, nem está inclinada para a esquerda. Ela está horizontal. Graficamente falando, como é que eu posso representar aqui? Veja só, turma. O gráfico da função y igual a 4. Como seria, professor? Ora, como A é igual a zero, então a reta deve estar horizontal. E como B é igual a 4, essa reta deve interceptar o eixo y exatamente em y igual a 4. Nesse caso, essa reta horizontal, passando em y igual a 4, representa a nossa função constante y igual a 4. Tá ok? Vamos fazer os demais exemplos graficamente. Como ficaria? Segundo exemplo, f de x igual a menos 3. Então, a função é y igual a menos 3. Como ficaria o gráfico, professor? Ora, como o b é igual a menos 3 e o a é zero, consequentemente, a reta deve ser horizontal, passando aonde? Passando em y igual a menos 3. Onde é que está o menos 3, professor? Menos 3 está aqui embaixo. Ó. Então, a reta vai ser uma reta horizontal, passando em y igual a menos 3. Então, esse daqui é justamente o gráfico da função constante y igual a menos 3. Professor, e como ficaria o gráfico da função f de x igual ao meio? Veja que f de x igual ao meio, o a é zero e o b é igual ao meio. Esta reta, o fato de a ser igual a zero, é uma reta horizontal. E pelo fato do coeficiente linear ser igual ao meio, essa reta ela deve cortar o eixo y exatamente em y igual ao meio. Consequentemente, onde é que está o meio, professor? Está aqui, ó, na metade entre 0 e 1. Então, o meio está bem por aqui, ó, nesse ponto intermediário dessa reta vertical, entre 0 e 1, está o meio, que é 0,5. Então, você vai representar uma reta horizontal passando nesse ponto de 0,5. Esse daqui seria o gráfico da função y igual ao meio, tá certo? Onde o meio é a mesma coisa que 0,5. Então é isso, turma. Resumindo, o que é uma função constante? Função constante é toda função em que o a vale zero e o b é diferente de zero. Consequentemente, se o a vale zero, a reta ela não tem inclinação. Ela é uma reta na horizontal. É essa a ideia. Beleza? Bom, e agora, professor? Agora, para finalizar essa teoria e a gente partir para os exercícios, deixa eu falar aqui sobre uma coisa importante no que diz respeito à análise da função afim. Vamos começar definindo o que vem a ser a taxa de variação. Então, vamos considerar esse primeiro exemplo, que eu vou chamar de exemplo I, onde nós temos uma reta inclinada para a direita. Consequentemente, isso trata-se de uma função polinomial do primeiro grau, cujo coeficiente angular ele é positivo. Vamos partir da seguinte ideia. Vamos supor que sobre essa reta eu tenho dois pontos. Eu vou marcar esse primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto 1. E esse segundo ponto eu vou chamar de ponto 2. Se eu perguntasse para vocês quais são as coordenadas do ponto 1. Então, a coordenada x do ponto 1 está bem aqui embaixo e eu vou batizar de x1. Enquanto que a coordenada y do ponto 1 vai estar sobre a reta vertical, que eu vou chamar de y1. Agora, se eu perguntasse quais são as coordenadas para este ponto 2,
para o ponto 2, nós também temos uma coordenada x, que eu vou batizar de x2, e temos aqui uma coordenada y para o ponto 2, que eu vou chamar simplesmente de y2. Se você pegar essa distância que vai da coordenada x1 até a coordenada x2, esse comprimento, essa distância, nós vamos chamar de ΔX. Para você encontrar ΔX, basta você subtrair x2 menos x1, tá ok? Então, ΔX é o comprimento que vai, esse comprimento horizontal que vai da coordenada x1 até a coordenada x2. Já a distância que vai da coordenada y1 até a coordenada y2, essa distância aqui, na vertical, nós vamos chamar de ΔY. E quem é ΔY? Como é que eu posso calcular ele? Eu subtraio a coordenada y2 menos a coordenada y1. De tal forma, turma, que a taxa de variação para essa reta aqui você obtém simplesmente dividindo ΔY por ΔX. A taxa de variação é basicamente ΔY dividido por ΔX. Essa taxa de variação, ela nos diz o seguinte, veja só, quanto maior for esse ΔY, maior vai ser a inclinação dessa reta. Maior vai ser a inclinação dessa reta em relação ao eixo x. Então, quanto maior o ΔY, maior vai ser a nossa taxa de variação. Consequentemente, quanto menor for o ΔY, então quanto menor o ΔY, você percebe que a sua reta ela vai ficar mais deitadinha. Então, menor vai ser este ângulo. Perceba que a taxa de variação ela está associada à inclinação dessa reta. Em outras palavras, a gente estuda isso na trigonometria, essa taxa de variação está associada à tangente do ângulo, tá certo? Está associada à inclinação dessa reta, beleza? E o que é que isso pode me dizer em termos de gráfico quando a gente está trabalhando com a função polinomial do primeiro grau? Por exemplo, se você tem aqui duas funções polinomiais do primeiro grau. Primeira função, 2x mais 5. E a segunda função, eu vou considerar como sendo 10x mais 2. Aí eu pergunto para vocês, qual delas vai ter uma maior taxa de variação? Aquela que tem o maior coeficiente angular. Quanto maior o coeficiente angular, maior a taxa de variação. Consequentemente, maior a inclinação da reta em relação ao eixo x. É essa a ideia. Agora, se eu tivesse, nessa segunda função, se eu tivesse 2x mais 2, perceba que o que está diferenciando a primeira função da segunda é o coeficiente linear. Porém, o coeficiente angular, nas duas funções, elas são iguais. Quando você tem duas funções afins que têm o mesmo coeficiente angular, você pode dizer que essas duas funções elas têm a mesma taxa de variação. Ou seja, elas têm a mesma inclinação. Consequentemente, elas vão ser paralelas, independente do coeficiente linear. Se elas tiverem o mesmo coeficiente angular, elas possuem a mesma taxa de variação. Consequentemente, elas serão paralelas. Bom, turma, antes de nós irmos para os exercícios, deixa eu só fazer uma outra observação aqui rapidinho, que eu não falei para vocês anteriormente. É sobre o crescimento e o decrescimento de uma função afim. É bem simples. Nós vimos que quando o coeficiente angular ele é positivo, isso significa que a nossa reta está inclinada para a direita. Consequentemente, toda função que tem coeficiente angular positivo, ela é uma função crescente. Ela é uma função crescente. E, matematicamente, o que representa uma função crescente? Significa que quanto maior os valores de x que você tomar, maior serão os respectivos valores de y. Quanto menor for os valores de x que você tomar, menor serão os valores respectivos de y. Então, essa é a ideia da função crescente. Toda função que tem o coeficiente angular positivo, ela será necessariamente uma função do tipo crescente. E o que seria uma função decrescente, professor? É aquela função cujo coeficiente angular ele é negativo. Função cujo coeficiente angular é negativo, é chamado de decrescente. Matematicamente falando, significa que para a função decrescente, quanto maior os valores de x que eu tomar, menor os valores de y. Tá ok? É essa a ideia. Nós vamos ver isso agora nos exercícios, tá certo? Nós vamos enfatizar todas essas características que nós trabalhamos na teoria. Então vamos embora para os exercícios.
Vamos agora praticar. Primeiro exercício. Construa o gráfico das funções abaixo. Nós vamos pegar uma dessas funções e vamos utilizar toda a teoria que nós estudamos para poder esboçar o gráfico, tá ok? Então vamos embora. Vamos pegar aqui, turma, o exemplo B. Construa o gráfico dessa função y igual a menos 2x mais 4. A primeira coisa que nós devemos fazer para poder esboçar o gráfico é identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Quando nós comparamos com a fórmula que define uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, toda função polinomial do primeiro grau ela tem a seguinte forma: ax mais b, onde o coeficiente angular é representado pelo termo a, que é aquele número que multiplica a variável x. E o coeficiente linear nós vimos que é o termo independente. Se você compara, você percebe que quem está fazendo o papel do coeficiente angular, ou seja, o número que está multiplicando a variável x, é justamente menos 2. Portanto, o coeficiente angular é igual a menos 2, enquanto que o coeficiente linear é aquele termo independente, é o número que está sozinho. Aí você carrega o sinal junto, tá certo? Então, b é igual a mais 4, que você pode representar simplesmente por 4. Se fosse menos 4, então você teria que carregar o sinal b igual a menos 4, beleza? Então, fica ligado nesses detalhes. É como o coeficiente A. Você está pegando e carregando o sinal também. A igual a menos 2. Beleza, então vamos embora. Turma, uma vez que nós identificamos o coeficiente A e o coeficiente B, agora nós podemos seguir um passo a passo para poder esboçar o gráfico. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro passo. O primeiro passo, antes de nós esboçarmos o gráfico, é nós analisarmos a declividade dessa reta. Então, vou chamar esse primeiro passo de analisar a declividade da reta. E o que significa analisar a declividade da reta, professor? Significa você descobrir qual é a inclinação dessa reta, se é para a direita ou se é para a esquerda. E uma forma de nós fazermos isso é identificando o coeficiente angular. Nós vimos que o coeficiente angular é igual a menos 2, e pelo fato dele ser negativo, isso implica que a nossa reta, obrigatoriamente, ela vai estar inclinada para a esquerda. Então, o primeiro passo nós já fizemos. Já identificamos que o gráfico dessa reta, no caso a nossa reta, que representa o nosso gráfico, ela vai ter uma inclinação para a esquerda, já que o coeficiente angular ele é negativo. Vamos agora para o segundo passo importante, antes de nós esboçarmos o nosso gráfico. E qual é o segundo passo, professor? O segundo passo é descobrir o ponto em que a reta vai cortar o eixo y, tá certo? Então, o segundo passo seria você identificar o valor do coeficiente linear. Quem é o valor de b, tá certo? O valor de b, nós acabamos de identificar, b é igual a 4. O coeficiente linear para essa reta é igual a 4. Graficamente, professor, o que é que isso está me dizendo? Isso me diz que o gráfico, ou seja, a reta, vai interceptar, vai cortar o eixo y no ponto 0,4. Então, turma, uma vez identificado o termo b, coeficiente linear, b igual a 4, o que é que isso me diz graficamente falando? Me diz que a reta ela vai interceptar o eixo y no ponto 0,4, ou em y igual a 4, tá ok? Então, isso é extremamente importante você identificar. E agora, professor, agora nós vamos para o último passo, antes de nós esboçarmos o nosso gráfico. E qual seria o terceiro passo, professor? O terceiro passo é nós determinarmos o zero da função. Eu vou chamar aqui o terceiro passo de calcular o zero da função. E o que significa calcular o zero da função, professor? É você encontrar o valor da raiz. Graficamente falando, significa você encontrar o ponto em que a reta vai interceptar o eixo x. E como é que é feito isso? E aí, para encontrar o zero da função, você vai fazer y igual a zero. Quando você faz y igual a zero, nós vamos ficar com o seguinte, ó, y igual a zero, você vai ficar que menos 2x mais 4 é igual a zero. Então, consequentemente, menos 2x mais 4 é igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Então, resolver ou calcular o zero da função afim
implica em você resolver uma equação do primeiro grau, descobrir o valor da raiz, que graficamente falando me diz o ponto exato em que a reta vai cortar o eixo x. E como é que eu descubro, professor, o valor de x? Aí você resolve esta equação do primeiro grau. Para isso, você precisa isolar a variável x. Então, para nós isolarmos esta variável x, vamos passar esse mais 4 para o outro lado da igualdade. Lembrando que ao passar um termo de um lado da igualdade para o outro, esse termo ele vai com a operação inversa. Nesse caso, como ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar menos 2x igual a menos 4. E agora, professor, existem dois caminhos de você isolar o x. Alguns autores acabam ensinando um artifício, que é fazer você multiplicar essa expressão por menos 1, já que o primeiro membro, que é o que está antes da igualdade, ele é negativo. Então, sempre que, na hora que você deseja isolar o x, o primeiro membro está negativo, então você utiliza esse artifício, multiplica a expressão por menos 1, para que o primeiro membro ele fique positivo e você consiga isolar o x sem problema nenhum, tá ok? Multiplicando a expressão por menos 1, eu posso fazer isso matematicamente? Posso sim, porque uma equação é como se fosse uma balança, turma. Tudo que você faz de um lado da balança, aquela balança de dois pesos, lembra dela? Então, tudo que você faz de um lado de uma balança, você tem que fazer a mesma coisa do outro lado para que essa balança ela se mantenha equilibrada, tá ok? Então, se eu multiplicar a expressão por menos 1, isso daqui não vai alterar o meu resultado, já que eu estou multiplicando tanto o lado esquerdo por menos 1, como também o lado direito por menos 1, tá ok? Multiplicar a expressão por menos 1 significa você trocar o sinal de todo mundo, já que você precisa fazer o jogo de sinal. O que era negativo fica positivo. Por quê? Porque menos 2x multiplicado por menos 1, menos 2x vezes menos 1 vai dar 2x. Já que 2x vezes 1 é 2x, e menos com menos, fazendo o jogo de sinal, dá mais. E agora você faz a mesma coisa para o segundo membro. Multiplica menos 4 por menos 1. 4 vezes 1 dá 4. Fazendo o jogo de sinal, que a gente sempre faz na multiplicação, menos com menos dá mais. E aí o mais você pode omitir. Tá ok, turma? Então, basicamente, multiplicar a expressão por menos 1 é você simplesmente trocar o sinal de todo mundo. O que era negativo fica positivo, o que for positivo fica negativo. Agora nós temos condições de isolar a variável x. Bom, turma, então dessa forma nós ficamos com 2x igual a 4. E agora fica simples. Isolando a variável x, nós vamos ter 4, que já está no segundo membro, dividido por 2. Por quê? Porque o 2 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Consequentemente, x é igual a 2. Muito bem, encontramos o valor de x. Professor, existe alguma outra forma de nós resolvermos esse problema sem precisar multiplicar por menos 1? Existe sim. Existe um outro método de você resolver sem multiplicar a expressão por menos 1. E qual seria? Você tem aqui, ó, menos 2x igual a menos 4. Então você segue o fluxo. Como assim, professor? Isola a variável x, repete o que está do outro lado, que é o menos 4, e o menos 2 que está multiplicando, então veja só, quem está multiplicando aqui é o menos 2. O menos 2 que está multiplicando, ele passa com a operação inversa. E quem é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. O menos 2 ele passa dividindo. Veja, é importante você entender que ao passar um termo para o outro lado da igualdade, ela vai com a operação inversa, que não necessariamente é o sinal trocado, é a operação inversa. O sinal só será trocado se ela estiver somando ou subtraindo. Nesse caso aqui, o menos 2 está multiplicando. Então ela passa para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Menos 4 dividido por menos 2 é a mesma coisa que você dividir 4 por 2, que dá 2. E na divisão ou multiplicação, você precisa fazer o jogo de sinal. Lembre-se que o jogo de sinal ele sempre deve acontecer na multiplicação e na divisão. E a gente sabe que mais com mais é igual a mais, menos com menos é igual a mais, e mais com menos é igual a menos. Menos com mais também é igual a menos. Esse jogo de sinal
você só faz quando você estiver multiplicando ou dividindo números inteiros, tá ok? Sempre que você estiver trabalhando com multiplicação e divisão, aí sim, se é multiplicação ou divisão de números inteiros, aí você faz obrigatoriamente o jogo de sinal. Nesse caso aqui nós temos menos 4 dividido por menos 2. Divide 4 por 2 e em seguida faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, beleza? E aí nós chegamos aqui no mesmo resultado. Então quem quiser, quando você estiver isolando a variável x, que o primeiro membro está negativo, você pode utilizar o artifício de multiplicar a expressão por menos 1. Ou, quem também quiser, pode fazer o seguinte, não precisa multiplicar por menos 1, muito embora, na hora de passar o termo para o outro lado, tem que lembrar que ele vai com operação inversa, tá ok? É essa a ideia. Bom, então, terceiro passo concluído, turma. Agora nós vamos para o esboço do nosso gráfico. Agora vocês vão perceber que para esboçar o gráfico é super fácil. Eu vou chamar o quarto passo exatamente do passo em que nós vamos esboçar o nosso gráfico. Então nós temos aqui o plano cartesiano. O eixo x, que é o eixo das abscissas, e uma outra reta perpendicular a x, que forma um ângulo de 90 graus, que é o nosso eixo das ordenadas, que eu represento por y. Esse ponto de interseção representa a origem, ok, turma? Então vamos lá, informações acerca de nossa função afim. A nossa função afim, nós vimos, que é justamente menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4. Eu quero esboçar o gráfico dessa função. O primeiro passo, nós já vimos que esta reta ela deve estar inclinada para a esquerda, já que o coeficiente angular é negativo. O segundo passo, nós vimos que essa reta ela deve cortar o eixo y exatamente no valor do coeficiente linear, y igual a 4. Então você já pode até marcar y igual a 4 aqui no nosso plano cartesiano. Pessoal, acima da origem nós temos valores positivos de y. Vamos supor que o y igual a 4 é exatamente esse ponto aqui, ó, acima da origem. Então temos aqui y igual a 4. Se você quiser, turma, você pode detalhar um pouco mais. Você pode fazer o seguinte, você pode considerar uma escala. Então vamos pensar da seguinte maneira. Nós temos aqui a origem. À direita da origem nós temos valores positivos para o eixo x. É essa a ideia. Enquanto que à esquerda da origem, o eixo x ele assume valores negativos. Já se você pegar acima da origem, nós vamos ter valores de y positivo. E abaixo da origem, o y ele assume valores negativos. É essa a ideia. Então você cria uma breve escala, que é para ficar melhor de você representar. Então você já sabe que essa reta, pelo segundo passo, ela vai interceptar o eixo y exatamente no valor do coeficiente linear, y igual a 4. Então eu vou marcar esse ponto aqui no nosso plano cartesiano. Então ela vai interceptar o eixo y nesse ponto, que é o valor do coeficiente linear. Já a nossa terceira informação, que nós chamamos de terceiro passo, já o nosso terceiro passo, ele vai nos dizer o seguinte, que é o zero da função. Ele vai nos dizer que a reta vai interceptar o eixo x exatamente no valor do zero da função, que é a nossa raiz. É por isso que é importante fazer este terceiro passo. Por quê? Porque se você calcula o zero da função, você encontra o ponto exato em que a reta vai interceptar o eixo x. E nós já sabemos que a reta vai cortar o eixo x no valor x igual a 2. Então você marca aqui, ó, um ponto no valor x igual a 2. E agora, professor? Agora é só correr para o abraço. Agora é só conectar esses dois pontos através de uma reta. Então pega uma régua, conecta esses dois pontos por meio de uma reta e você tem aqui o esboço do gráfico da função polinomial do primeiro grau, y igual a menos 2x mais 4. Bom, turma, então para verificar se o esboço do nosso gráfico realmente está correto, vamos conferir um software chamado Wolfram Alpha. Então vou colocar aqui, ó, no Google o nome Wolfram Alpha.
Wolfram Alpha com PH, dá um Enter. E aí você vai abrir aqui esse primeiro link, Wolfram Alpha Inteligência Computacional. E aqui neste retângulozinho onde tem Enter what you want to calculate. Então, entre com o que você deseja calcular. Nós vamos colocar a nossa função. Y igual a menos 2x mais 4. Y igual a menos 2x mais 4. Dá um Enter, que é para ele esboçar o gráfico desta função polinomial do primeiro grau. Então, deu Enter. Você tem aqui, turma, olha só, confere se a sua função está escrita corretamente. Aqui nós temos a figura geométrica, que é uma reta, é o que nós já esperávamos, já que trata-se de uma função polinomial do primeiro grau. E aqui nós temos o esboço deste nosso gráfico, que é justamente o que nós encontramos anteriormente. Veja que a reta ela tem inclinação para a esquerda, já que o coeficiente angular ele é negativo. Nós vimos isso no primeiro passo. Outra coisa importante, a reta intercepta o eixo y no ponto y igual a 4, ou seja, no valor do coeficiente linear, que nós também vimos isso no passo 2. Outra coisa importante é que a reta vai interceptar o eixo x no valor em que x é igual a 2. Nós mostramos este detalhe quando nós calculamos o zero da função, que foi no passo 3. E aqui nós temos que o esboço deste nosso gráfico é justamente o que nós obtivemos anteriormente utilizando aquele passo a passo. Então fica conferido aqui a resposta desse nosso problema, bateu perfeitamente com o que nós esboçamos, detalhando aqui o passo a passo. Ok, turma? Bom, turma, então para finalizarmos esta nossa aula de hoje sobre função polinomial do primeiro grau, eu acho que vale a pena nós resolvermos um probleminha envolvendo esse tipo de função. Então vamos lá, segunda questão. Ela diz o seguinte: para construir uma estrada, uma empresa cobra uma taxa fixa e uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros de estrada construído. O gráfico que descreve o custo da obra em milhões de dólares, em função do número de quilômetros construídos, está esboçado abaixo. Então aqui abaixo nós temos o gráfico, deixa eu ampliar aqui a imagem, que vai me dar o custo da obra em função do quilômetro de estrada construído. Tá ok? A letra A, ele pede para obter a lei que determina esse gráfico. Então vamos resolver primeiro esta letra A. Então se você olhar aqui a curva que representa esse gráfico, é justamente uma reta, turma. Não tem para onde correr. Isso é uma reta. E essa reta, ela está inclinada para a direita. Olhando para a sua figura, você já consegue identificar qual a função polinomial você vai trabalhar. Pelo fato da curva ser uma reta inclinada para a direita, você já sabe que a função que vai descrever essa ideia do problema é uma função polinomial do primeiro grau, do tipo ax mais b. Outra coisa importante aqui é o seguinte: como a reta está inclinada para a direita, você já sabe que este coeficiente angular, que nós não sabemos o valor exato dele ainda, mas você sabe que o coeficiente angular ele é positivo. Por isso que a reta está inclinada para a direita. Outra coisa importante que você tira apenas olhando para esse gráfico é que o ponto em que ele vai interceptar o eixo y, que para a gente representa milhões de dólares, né, investidos para poder construir a estrada, o ponto em que a reta intercepta o eixo y é exatamente o valor de 4. Esse 4 para a gente, que seria a taxa fixa para poder iniciar esta obra, representa o coeficiente linear. Pelo gráfico aqui a gente já mata o valor do coeficiente linear, que representa a nossa taxa fixa. Basta a gente descobrir quem é a taxa variável, a taxa de variação. Essa taxa de variação que nós vamos descobrir agora é justamente o valor do coeficiente angular, beleza? Então vamos lá, turma. Atenção com outro detalhe que será importante para nós determinarmos quem é o valor dessa taxa de variação, quem é o valor do coeficiente angular. Qual é o detalhe importante, professor? O detalhe importante é que ele dá esse ponto aqui, ó. Ele diz que para esse ponto, o valor de x da coordenada x vale 10, enquanto que o valor de y da coordenada y vale 5. Nesse ponto aqui, ó, sobre essa reta, x vale 10 e y vale 5. Então vou pegar aqui essa informação para
x igual a 10, nós temos que y necessariamente é igual a 5. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essas três informações aqui, ó, b igual a 4, x igual a 10 e y igual a 5, na nossa função polinomial do primeiro grau, tá ok? Então, nós sabemos que a nossa função polinomial do primeiro grau é do tipo ax mais b. Então, y, nós identificamos aqui pelo gráfico, vale 5. O a é o coeficiente angular que representa a taxa de variação que nós queremos descobrir na letra A. O x, ora, para y igual a 5, o x vale 10. Então, fica a vezes 10 mais b. Só que b é o coeficiente linear que nós identificamos, que é o ponto em que a reta cruza o eixo y, que vale 4. Agora sim, resolvendo esta equação do primeiro grau, a gente encontra o valor de A. Então, para fazermos isso, turma, olha só o que a gente vai fazer para poder encontrar o valor de A. Eu vou escrever esse lado da igualdade primeiro. Então, vou escrever, ó, 10A mais 4 igual a 5. Então, veja que eu não fiz nada, eu só fiz simplesmente girar a minha equação. Eu escrevi primeiro esse segundo membro e depois eu escrevi o primeiro membro. Eu girei minha equação. E agora, professor? Agora, já que o objetivo é isolar o valor de A, encontrar quanto vale A, devo passar esse mais 4 para o outro lado. Ao passar para o outro lado, ele vai com a operação inversa. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Então vai ficar 10A igual a 5, que já está do outro lado, e o 4, que era positivo, ele fica negativo. Então, 10A é igual a 5 menos 4, 1. Isolando A, repete o que está do outro lado, que é 1, e esse 10 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Acabamos de descobrir o valor do coeficiente angular, que para a gente representa a taxa de variação. Então, na letra A desta questão, ele pede o seguinte: obtenha a lei que determina esse gráfico. Qual que vai ser a lei? Letra A. Y igual a ax mais b. Essa é a lei. Só que quanto vale A e quanto vale B? Consequentemente, nós acabamos de descobrir. Y é igual. O valor de A, que é a taxa de variação, é 1 sobre 10. 1 sobre 10, que multiplica x, mais o valor de B, que nós descobrimos também que é o coeficiente linear. É o ponto em que a reta cruza o eixo y, que vale 4. Letra A resolvida. Essa é a função que determina esse gráfico, tá ok, turma? Onde 4 representa a taxa fixa cobrada pela empresa para construir a estrada e 1 sobre 10 representa a taxa que varia de acordo com o número de quilômetros, de estrada que é construído. Beleza? Então, letra A resolvida. O que é que ele pede na letra B? Letra B, determine a taxa fixa cobrada pela empresa para a construção da estrada. Ora, já foi determinado. A taxa fixa é justamente o coeficiente linear. É o ponto em que a reta corta o eixo y. Veja que o eixo x representa, no nosso gráfico, o número de quilômetros de estrada construído. Enquanto que o eixo y representa neste gráfico o valor em milhões de dólares. Tá certo? E aí você percebe que essa reta intercepta o eixo y nesse ponto aqui, y igual a 4, que é o valor do coeficiente linear, que por sua vez, interpretando ele representa a taxa fixa cobrada pela empresa para a construção da estrada. Então, letra B, a resposta da letra B, essa taxa fixa cobrada, ela coincide com o valor do coeficiente linear. 4, nesse caso aqui, 4 milhões. 4 milhões de dólares, tá ok? E na letra C, professor? A letra C ele pergunta qual será o custo total da obra, sabendo que a estrada terá 50 km de extensão. Ora, essa é simples, basta você substituir no lugar do x, onde x representa a quantidade em quilômetros de estrada construída. Então, no lugar do x, para a nossa função obtida na letra A gente vai substituir por 50. E aí a gente vai encontrar o y, que representa o custo total para construir esses 50 quilômetros. Então, como é que vai ficar? Então, vamos aqui pegar um slide em branco. Nós sabemos que a nossa função
É 1 sobre 10 que multiplica x mais 4. Só que agora nós vamos substituir no lugar do x, nós vamos substituir por 50 km. Fazendo essa substituição, quem é que vai ser o y? Y vai ser 1 sobre 10 multiplicado por 50 mais 4. 1 vezes 50 dá 50, então vai ficar 50 sobre 10 mais 4. Pessoal, aqui a gente pode dividir logo 50 por 10. Então, quem vai ser o y? 50 dividido por 10 dá 5. 5 somado com 4. E quanto dá 5 somado com 4? É igual a 9. Então, perceba o seguinte, interpretando aqui. Para construirmos 50 quilômetros de estrada, essa extensão aqui, quanto é que nós vamos ter que investir? Ora, para construir 50 quilômetros de estrada, o custo total é justamente 9 milhões de dólares. E com isso nós finalizamos esta nossa aula de hoje, turma. Quero agradecer imensamente a todos vocês que assistiram esta aula, tá certo? Desejo a todos aí um forte abraço. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades do canal Desbravando a Física. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.